É certo os evangelhos excluírem os irmãos que votam em outro candidato, Caio? Rapaz. Por exemplo, eu votei nulo e sou perseguida, a mulher fala. É, né? Quando eu chego na igreja ou na célula depois do período veja eleitoral, a igreja parece dessa que pessoa. chegou um ET lá. Olha, você veja como essa igreja não é de Jesus Cristo. É de Bolsonaro dos santos dos últimos dias. Bolsonaro dos santos dos últimos dias. Isso. Coisa pavorosa, minha filha. E eu acho a coisa mais louca do mundo é que eu nunca imaginei. Eu tô nessa estrada há quase 50 anos, pregando. Eu nunca imaginei que nós chegaríamos num tempo em que a igreja evangélica iria abraçar um candidato violento, tosco, rude, bruto, que chama árvores de essa porra. Você viu ontem? Não. Cara, ele falando. Você ouviu isso ontem, Chico? Acho que a minha mulher não acreditou. Disse, ele falando lá... Volta de novo. Esse pessoal que fica interessado em índio e nessa porra de árvore. E os evangélicos... Eu digo, meu Jesus, que mundo é esse? Lá nos Estados Unidos, o Robert Jeffress, que é uma guerra civil de brancos contra negros, em nome de Jesus. Que mundo é esse? Que mundo é esse? Eu não tenho lugar nesse mundo. Eu não tenho público nesse mundo. Eu não tenho crente para me amar nesse mundo. Eu não tenho cristão para me seguir nesse mundo. Por isso, os ateus gostam tanto de mim, os agnósticos e sem religião, encontram uma identificação imediata, e os crentes me abominam. E vão me abominar até a minha morte, se continuarem assim, porque eles amam o que eu sou recomendado pelo Evangelho a não amar. Não amar no sentido de me entregar. Eu sou recomendado no Evangelho a orar por essas pessoas, mas não segui-las. Eu sou chamado pelo Evangelho a testemunhar a essas pessoas, ao invés de obedecê-las. A gente vive numa democracia, aí vem um cara com o texto de Romanos 13, dizendo toda autoridade é ministro de Deus. Logo, nosso presidente é ministro de Deus. Quando Paulo escreveu isso, foi no Império, com Kaiser. Quando ele escreveu isso, ele estava ali, entre Calígula, Cláudio e Nero. Naquilo que uma ditadura é pouco para classificar. Agora, eu vivo num regime democrático onde a autoridade é o povo. A autoridade é o povo. Aí vem alguém, em nome de Cristo, querer que eu obedeça como se fosse um Nero ou um Calígula, alguém a quem o povo elegeu. Ora, se foi o povo que elegeu, eu tenho o mesmo direito do povo que elegeu a figura, o mesmo direito de contestar isso em nome da autoridade do povo, que também é minha. Eu não deixei de ser cidadão porque não concordei com a escolha que a maioria fez. Eu estou em nome da autoridade do povo e da democracia, exercendo o meu direito em Deus de profetizar contra essa loucura que vocês que dizem que são de Deus e não conhecem o Evangelho, nem as Escrituras, nem o poder de Deus, que são bonecos de obediência cega, não entenderam e não viram, e estão seguindo como ratos da multidão a loucura de um fluxo que na história inteira da humanidade sempre acabou mal. Seja a ditadura do proletariado, seja ditaduras populistas, sejam as ditaduras nacionalistas, sejam as ditaduras imperialistas, sejam as ditaduras monarquistas, toda ditadura praticada pelos humanos terminou mal. E apesar de todas as dificuldades de um regime democrático e livre, ele ainda é a nossa melhor garantia de expressão de tudo, inclusive do Evangelho.
inclusive do Evangelho. Inclusive do Evangelho. É melhor que haja toda essa liberdade, que a maioria dos crentes hoje em dia já não está nem aí para ela. Só porque o presidente frequenta uma igreja aqui, outra ali, e tem um monte de pastor dando ideia para eles, eles acham que isso vai melhorar a vida, o país ou o futuro. Quando na realidade são pastores sem Deus, que da Bíblia só conhecem o livro, não conhecem a palavra, a maioria deles, absoluta. Eu sei quem eles são e eles não dizem nada porque eles sabem que eu sei quem eles são ignorantes. Vendáveis, venais, entregues a interesses lobistas de denominações, interessados numa agenda pequena que viaja entre o pênis e a vagina, na melhor das hipóteses. E que se tiver uma bandeira de Israel no meio, está todo mundo já achando que Deus está presente. Não sabem fazer a diferença entre o Estado de Israel em relação ao povo de Israel, em relação à religião judaica e em relação ao Israel espiritual, que não tem nada a ver com o Israel, o Estado de Israel, não tem nada a ver com a religião judaica, não tem nada a ver com o Israel, o povo, transcende as etnias judaicas e assambarca o mundo inteiro, como Paulo ensina, em Gálatas, no Novo Testamento, em tudo isso, mas não conseguem diferenciar. Aí eu dou uma opinião como essa, absolutamente embasada nos apóstolos, e o cara diz que eu sou louco e que não sei o que estou dizendo. Então, meu irmão, felicidades. Eu vou continuar coerente com o Evangelho até o último dia da minha vida. Podem me odiar à vontade, porque enquanto isso eu me regozijo e ergo a minha cabeça, porque a minha redenção se aproxima. Enquanto vocês estão aí me amaldiçoando em nome da religião, sobre mim repousa o Espírito da glória e de Deus, e não há nada que vocês possam fazer a respeito. Deus gosta de mim.